você receber aquilo que ele sempre desejou, né? E, no, no, e eu percebo isso em ti exatamente, né? Como eu falei, mais recentemente assim, a gente vem se aproximado mais, né? A gente sempre foi amigo, sempre partilhou, mas aí tu já foi padrinho, tu já foi não, ó. Tu é padrinho do meu casamento, eu sou padrinho, né, da tua filha, né, da Amália, sou muito amigo da Dani, a gente já partilhou muitas coisas, e eu vi, eu não é uma questão de evolução, mas esse amadurecimento nesse sentido de, não, o que é que Deus quer para minha vida? De escutar, rezar para isso, receber, interpretar e agir. Então eu percebi isso em ti, justamente isso, né? Esse abrir para o Espírito para que Deus te dissesse, Marcos, tem que caminhar por aqui. E aí eu vi isso mais intensamente, né, na coordenação do Ministério de Planejamento e, hum, e justamente nesse tema de hoje, né, no ministro da palavra, né? Ou seja, quando tu ouviu a voz de Deus e falou, não, eu vou ouvir, vou seguir, ele te mostrou justamente por onde tu tinha que caminhar. E aí, é, eu queria saber como é que foi assim, mais especificamente, porque o Chico tá aqui nos bastidores, o Chico, gente, é o nosso gravador, é quem grava aqui os episódios. E se eu não me engano, esse chamado, né, que o padre Ângelo te fez foi lá na casa do Chico, em uma missa Foi, de rua que teve. sim. E aí, para a gente entender o que é esse ministro de música, ou ministro de música, ó, esse ministro da palavra, o que é e o que ele faz, né? O que é e o que ele faz, para a gente começar a entender isso, aí tu pode começar aí por esse episódio, né? De como é que foi chegar, como é que foi esse contato do padre, porque a gente já começa a entender um primeiro aspecto, né? Que para você ser ou para você se tornar, o padre tem que fazer o convite, né? Você não pode ir diretamente na arquidiocese. Acho que a pessoa pode até ir diretamente para o padre e aí depois tem outros trâmites, né? Então, para a gente entender essa parte, eu queria que começasse por aí. Certo. Eu vou começar assim por uma situação que eu creio que o Chico não sabe, né? O Francisco não sabe, mas aí ele vai saber agora porque vai estar gravado. Quando a gente foi na missa de rua, né? Por que que a gente foi lá, né? Eu e minha esposa a gente estava indo para casa e a gente conversa no carro, né? Para ela, rapaz, a gente precisa visitar o Chico, precisa visitar o Chico. Deu essa vontade, né, de ir na casa dele para fazer uma visita para ele, né, conversar com ele, saber como é que ele tá. E aí não foi intencional participar. A missa estava acontecendo na casa dele e a gente queria ir lá porque queria conversar com ele, saber como é que ele tá, né, resgatar os laços de amizade. Foi uma coisa que tocou no coração para ir conversar com ele. E aí quando a gente chegou, estava tendo a missa de rua. E aí a gente participou da missa de rua, normal, né? E durante a missa de rua, o padre, né, todo tempo observando. No final, a gente já conversando, lanchando, né? Teve um lanche no final. Aí o padre me chamou reservado. Sente aqui, meu filho, eu queria conversar com você. Queria saber o que você está fazendo na sua vida, como é que você está, suas disponibilidades. Aí eu fiquei curioso, né? O porquê dessas perguntas do padre, assim, então, né? Saber da vida, dos tempos. Aí eu expliquei, não, eu trabalho a manhã inteira, manhã e tarde, eu tenho um horário disponível à noite, ou alguma coisa que a igreja precise. Aí eles, não, eu quero que você seja ministro da palavra, quero que você sirva a nossa paróquia, sirva a nossa igreja. E aí quando ele disse aquilo, como eu falei antes, né, eu senti uma paz muito grande, porque parecia que aquilo já estava destinado a eu receber. Então, a partir dali, a gente, né, eu tem uma afinidade com o Padre Ângelo, né? A gente conversa. E aí, ali,
né, estreitou mais os laços, a gente ficou, né, com a relação, né, mais íntima. E a partir daí, desse convite, porque é assim que acontece, né, o ministro da palavra ele é convidado pelo pároco, né, ou o diácono, dependendo se é diaconia ou paróquia, mas ele é convidado. E aí, a partir desse convite, ele recebe uma carta de recomendação, e essa carta ela é enviada para a arquidiocese, né, com a assinatura do padre e com o nome daquela pessoa que vai se tornar ministro da palavra. Muito bem. E, cara, como eu te falei, é interessante porque antes da gente saber, porque depois tu comunicou, não sei o que tava fazendo o curso e tal, em algum momento antes tu tinha comentado, porque o Marcos, gente, o Marcos e a Dani, eles também são do SCC, né? Fizeram o SCC recentemente, são tios do SCC, Isso. e aí o Marcos falou uma vez lá que em algum momento de uma reunião, enfim, ele tomou a palavra e começou a falar, e o pessoal ficou assim admirado ou dizendo assim, rapaz, é como se admirado pela essência da mensagem, que eu acho que eles nunca tinham escutado alguém assim ser tão firme ou da forma que tu falou. Eu lembro de tu ter comentado isso aí, né? Então, a gente começa a perceber que aí também, lógico que já tinha alguma coisa em ti, mas aí tu pode perceber também que já começou alguma coisa nesse sentido, né? De expressar essa palavra de Deus, de falar, né? De ser aberto para o Espírito. Então foi só uma linha reta, né? Digamos assim, de algo que tu já sentia vontade de fazer, eu era incomodado, e aí veio o sonho, veio o convite do padre e a confirmação. E aí eu fico assim, muito feliz nesse sentido por ter tido acompanhado, ter acompanhado direto ou indiretamente assim mais algumas partes disso, né? De saber dessa tua disponibilidade de coração para servir a igreja, né? Como amigo, fico feliz como amigo, como compadre, e é isso, cara. Só finalizando essa parte dizendo que é uma coisa que eu admiro muito em ti nessa questão. O Marcos, como todo mundo já sabe, a gente já falou, também é coordenador lá do Ministério de Planejamento, e aí quando ele toma a palavra lá, ele sempre traz alguma coisa ali na reflexão do Evangelho que nos direciona para alguma resolução ou nos traz alguma resposta, né, durante o dia de alguma coisa que a gente veio fazendo. E aí a gente foi, né, para a investidura dele lá, que foi no Parque Piauí, né, na Isso. João Evangelista João Batista, né, na paróquia. E aí o Chico, é sempre muito questionador também, e eu também tinha essa questão em mim, dessa diferença de como a gente colocar essa diferença entre a celebração eucarística, né, que é a missa propriamente dita, e a celebração da palavra, né. E assim, e aí a gente vai falar aqui, lógico que alguém que possa estar aqui nos assistindo já saiba, mas a gente vai se aprofundar mais nessa diferença. E também a gente pode falar um pouco mais daquela conversa que a gente teve pós-investidura, né? Porque falando da diferença, a gente vai falar da importância, né? Se realmente é uma celebração que, entre aspas, não substitui a missa, mas qual a importância dela nessa valência, né?